Esta é uma história que teve início há muito tempo e num lugar muito distante. É uma história que não tem fim, mas que começa com uma moça. Ela se chamava Maria e vivia em uma cidade chamada Nazaré, no norte de Israel. Logo, ela se casaria com um carpinteiro. Ele também morava em Nazaré e seu nome era José. José e Maria pareciam pessoas comuns em uma cidade comum. Mas um dia, uma coisa muito especial aconteceu e mudou a vida deles e a nossa para sempre. Nesse dia especial, Maria recebeu uma visita. Era um anjo, um mensageiro de Deus. Era o anjo Gabriel e ele falou com ela: Maria, você vai ter um bebê, um menino. Mas como? Perguntou Maria. Eu ainda nem sou casada. Seu filho, disse o anjo, será o filho de Deus, uma criança sagrada. Você precisa chamá-lo de Jesus. Maria ficou muito preocupada com o que o anjo disse, mas ele continuou: não tenha medo. Deus escolheu você. Seu filho se tornará um grande rei que governará seu povo para sempre. Então, se é a vontade de Deus, disse Maria, que assim seja. Mas José, o homem com quem Maria ia casar, teve muita dificuldade para compreender a notícia que Maria lhe dera, que ela ia ter um bebê. Ele amava muito Maria e ficou muito triste porque sabia que o bebê não era filho dele. Ele adormeceu e, enquanto dormia, ele teve um sonho em que o anjo lhe apareceu como aparecera para Maria. E o anjo falou com ele. José, disse o anjo, não tenha medo de casar com Maria. A criança que ela espera não será sua, mas é o Filho de Deus. E ele salvará o povo quando agir mal. Você tem que chamá-lo de Jesus. José acordou e agora conseguia entender. Assim, José e Maria se casaram. Mas após vários meses, e perto da hora em que o bebê deveria nascer, o imperador romano Augusto resolveu descobrir sobre quantas pessoas ele governava. Todo mundo tinha de ir ao lugar onde nascera para uma contagem. Assim, José e Maria tiveram de partir de Nazaré e viajar até Belém, onde ele nascera. A gravidez de Maria estava muito adiantada e eles tinham de viajar devagar. Quando, enfim, eles chegaram a Belém, a cidade estava cheia de gente. Eles tentaram encontrar um lugar para ficar. Desculpe, disse o dono da estalagem. Não resta nenhum quarto. Tente lá mais adiante. Eles tentaram de novo e receberam a mesma resposta. Nem pensar. Estamos superlotados. Mas alguém teve pena deles. A estalagem está cheia, disse a mulher do estalajadeiro. Mas vocês podem dormir no estábulo. E assim, foi lá que Jesus nasceu. Amorosamente, Maria enrolou o menino e o deitou em uma manjedoura que guardava a comida dos animais. A cidade de Belém dormia e uma estrela brilhante faiscava lá em cima no céu. Nas colinas atrás da cidade, um grupo de pastores guardava o rebanho. De repente, uma luz cegante os ofuscou. Eles ficaram com um medo horroroso, mas uma voz falou com eles, saindo da luz. Era o anjo Gabriel. Nada temam, disse ele. A notícia que trago é de grande alegria para vocês e para todo mundo. Esta noite, em Belém, um menino nasceu. Um menino que salvará o mundo. Vocês o encontrarão em um estábulo, deitado em uma manjedoura. E então, o céu todo se iluminou e as vozes dos anjos cantavam: Glória a Deus, paz na terra. Maravilhados com o que viram e ouviram, os pastores correram para Belém. Lá, enfim, eles encontraram Jesus menino, exatamente como o anjo prometera. Eles contaram a Maria e José o que o anjo dissera a eles. E, dando graças a Deus por tudo que viram e ouviram, voltaram para suas cabras sob as estrelas. A mesma estrela brilhante já havia brilhado no céu antes mesmo de Jesus nascer. Ela fora vista meses antes por 3 reis magos que moravam em outro país, muito longe no Oriente. Vejam, disse um deles. Uma nova estrela. O que significa? Perguntou o outro.
Eles estudaram seus livros e descobriram que era uma mensagem de Deus. Ela viera para contar ao povo que um rei nascera. Eles partiram à procura do rei. Viajaram muitas milhas até que, enfim, chegaram ao palácio do rei Herodes, na cidade de Jerusalém. Eles pensaram que poderiam encontrar um novo rei lá. Eles se ajoelharam diante de Herodes. Onde está ele? Perguntaram. Aquele que foi enviado por Deus para ser o rei dos judeus. O rei ficou irado. Ele era o rei dos judeus e teve medo de que um novo rei lhe tirasse o trono. Mas ele fingiu estar satisfeito e chamou seus próprios sábios. Se o novo rei nascesse, Herodes perguntou, onde ele seria encontrado? Segundo nossos livros, majestade, disse o grande sacerdote, ele nascerá em Belém. Disse Herodes, e virou-se para os 3 magos. Vão a Belém, encontrem este rei. Depois voltem e me digam onde ele está. Também eu gostaria de me ajoelhar diante dele. Assim, os 3 reis magos viajaram, seguindo a estrela. Eles chegaram a Belém, e lá no estábulo, com a estrela brilhando no céu, eles encontraram Jesus no colo de Maria. Eles se ajoelharam e entregaram presentes ao recém-nascido rei dos judeus. Um lhe deu ouro, o outro lhe deu incenso perfumado. E o terceiro lhe deu um óleo aromático tirado de uma erva chamado mirra. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto José dormia, Deus lhe enviou um anjo. Pegue o bebê, disse o anjo. Pegue o bebê e a mãe dele e fuja para o Egito. Herodes tentará encontrar Jesus e matá-lo. No dia seguinte, José e Maria pegaram o bebê e partiram para o Egito, no Ocidente. Os reis magos partiram para casa, no Oriente. Eles não foram por Jerusalém. Durante a noite, Deus os avisara em sonho para que não dissessem ao rei Herodes onde o menino estava. Vendo que os reis magos não voltavam ao palácio, Herodes ficou furioso. Se ele não soubesse em que ponto de Belém o menino estava, como poderia matá-lo? Então, ele teve uma ideia horrível. Ele mandou seus soldados matarem todos os bebês com menos de 2 anos de idade em Belém e em todas as aldeias próximas. Assim, ele teria certeza de que o recém-nascido rei dos judeus estaria morto. Mas o plano de matar Jesus menino não deu certo. Maria, José e Jesus foram em segurança para o Egito, onde os soldados de Herodes não poderiam encontrá-los. Depois que Herodes morreu, eles puderam voltar a Nazaré, onde Jesus cresceu. Jesus, o contador de histórias. Distribuição Sinapse. Versão brasileira Audio News. Jesus viajava pela terra de Israel e levava com ele seus discípulos. Eles eram homens que Jesus havia escolhido para serem seus amigos. Eles o ajudavam a falar com o povo sobre Deus e sobre como Deus queria que o povo se portasse. Onde quer que fossem, grupos de pessoas se juntavam para ouvir o que ele dizia. Um dia, um professor de religião fez uma pergunta a Jesus. Jesus, Chamou ele. o que eu tenho de fazer para alcançar o reino dos céus e ter a vida eterna? Jesus disse, conhece os livros sagrados tão bem quanto eu. O que eles dizem? Para amar a Deus com todo o meu coração e toda a minha alma, Respondeu o homem. e para amar ao próximo como amo a mim mesmo. Pois então,
disse Jesus. Obedeça e terá a vida eterna. Ora, mas Perguntou o homem. quem é o meu próximo? Jesus observou o homem por um momento e depois começou a contar uma história. Um dia, um homem viajava a pé de Jerusalém até Jericó. De repente, ele foi atacado por salteadores. Eles o surraram, roubaram-lhe o dinheiro e fugiram. O homem ficou largado, quase morto, na beira da estrada. Logo depois, um sacerdote passou pela mesma estrada. Ele viu o coitado do homem caído lá. Outro assalto? Ele resmungou. É melhor não ficar por aqui. Pode ser perigoso. E ele atravessou a estrada e continuou caminhando. Um pouquinho mais tarde, um homem que ajudava os sacerdotes passou, indo para o templo. Ele também viu o ferido. Atravessou a estrada e foi olhar. Poxa vida! Pensou. E logo quando estou com pressa? Como sacerdote, o homem olhou em volta e disse consigo mesmo. Os ladrões ainda devem estar por aí. Além do mais, ele já deve estar morto. Eu vou embora. O ferido ficou horas lá na beira da estrada. Até que, enfim, outro homem passou, montado em um burrinho. Ele era um samaritano, alguém que adorava a Deus de um modo diferente dos judeus. Por causa disso, o pessoal da localidade odiava os samaritanos. Ele viu o ferido caído lá no chão e correu até ele. O samaritano arrastou o ferido até a sombra de uma árvore e limpou-lhe os ferimentos com vinho. Depois, esfregou óleo nas manchas roxas e fez curativos com tiras rasgadas da própria roupa. De algum modo, o samaritano colocou o ferido em cima do burrinho e os dois partiram para a aldeia mais próxima, à procura de uma estalagem. O samaritano alugou um quarto e colocou o ferido, depois cuidou dele a noite inteira. Na manhã seguinte, o samaritano tinha de seguir viagem. Antes de partir, ele deu algum dinheiro ao dono da estalagem. Aqui estão 2 moedas de prata, Disse ele. Cuide do homem. Se precisar gastar mais do que isto, eu lhe pago quando eu voltar. A multidão em volta de Jesus ficou em silêncio. O professor de religião que tentara pegar o mestre desprevenido fechou a cara. Você me perguntou, disse Jesus, quem era o seu próximo? Pois bem, quem é o próximo do ferido? Quem o amou tanto quanto a si mesmo? O sacerdote? O ajudante do sacerdote? Ou o samaritano? O professor se sentiu mal, pois não queria admitir que a resposta era o samaritano, um estrangeiro. Mas ele foi obrigado. Olha, o samaritano. Mas parece, mas... Exato, disse Jesus. Ele não se importou com quem era o homem ou o que ele fazia. Não pensou em seus próprios interesses. Não se preocupou por poder ser ele mesmo roubado. Ele viu alguém que precisava de ajuda e a deu. Ele amou o seu próximo. Vá e faça a mesma coisa. Outra vez, em outro lugar, Jesus falava com outra multidão. Havia coletores de impostos e algumas pessoas bem barra pesada. E também havia alguns sacerdotes. Eles não achavam que Jesus pudesse ser lá muito santo, já que conversava com gente daquela espécie. Então Jesus, que sabia o que pensavam dele, contou outra história. Era uma vez um fazendeiro, disse Jesus, que tinha 2 filhos. O filho mais novo procurou o pai um dia e disse: Quando o senhor morrer, pai, eu herdarei metade da sua fortuna. Em vez de esperar, eu quero receber agora. O pai concordou. E alguns dias depois, o filho mais novo pegou todo o dinheiro que o pai lhe dera, saiu de casa e foi morar em outro país. Ele se divertiu à beça. Tinha muitos amigos, muita diversão e muita comida e vinho. Então, o dinheiro acabou. Quando isso aconteceu, seus novos amigos foram embora também. Para piorar as coisas, o país onde ele morava foi atingido por grandes privações. Ele tentou encontrar trabalho, mas o único emprego que conseguiu foi para tomar conta dos porcos. Ele ficou com tanta fome que queria comer a comida dos porcos. Um dia, ele se deu conta do quanto tinha sido tolo. Aqui estou eu, Pensou ele. morrendo de fome, enquanto os lavradores de meu pai têm mais comida do que conseguem comer. Eu vou para casa.
Ele partiu na longa e cansativa viagem de volta à fazenda de seu pai. Enquanto caminhava, ele pensava: eu vou pedir o perdão de meu pai. Eu não sirvo para ser filho dele, mas pedirei que ele me deixe trabalhar nos campos como os outros homens. Aí, afinal, o rapaz viu a fazenda que era seu lar. E o pai, olhando pela janela, viu o rapaz. Ah, meu filho voltou para casa! Gritou. Aí ele saiu correndo para encontrá-lo e abraçou o filho bem apertado. O rapaz tentou pedir desculpas. Pai, disse ele, não sirvo para ser o seu filho. Mas o pai nem quis ouvir. Tragam a melhor roupa! Gritou para os empregados. Vistam nele em sandálias novas para seus pés e um anel para o seu dedo. Vamos dar um banquete. Perdi meu filho e o recebi de volta. O banquete começou e todos estavam se divertindo muito quando o filho mais velho do fazendeiro voltou. Mas o que está acontecendo? Seu irmão voltou para casa, disse o fazendeiro. E o senhor dá um banquete em honra? Gritou o filho mais velho. Eu trabalho para o senhor todo dia, o dia todo nos campos, e o senhor nunca me deu nada. Mas... E esse inútil aparece depois de gastar todo o seu dinheiro, e o senhor dá um banquete? Isso é justo? Filho, disse o pai triste, você está aqui todo o tempo. Partilho tudo com você. Mas este é o filho que eu achei que estava morto e está vivo. Achei que o tinha perdido e o recebi de volta. Vamos nos alegrar. Vamos todos nos alegrar. Assim, seu pai pôde perdoar o filho que se arrependera do que fizera. Disse Jesus aos sacerdotes: vocês não acham que Deus, nosso Pai, pode perdoar esta gente se eles agirem mal e se arrependerem? E os sacerdotes nada mais puderam dizer. Essas foram só duas das muitas histórias que Jesus contou ao povo de Israel para ajudar a entender Deus e a vontade dele. Dê um giro pelo mundo com Carla Ramos e Cláudio Boiunga. Bíblia. Jesus que opera milagres. Distribuição Sinapse. Versão brasileira Audio News. Jesus estava só. Ele enviou os homens que escolhera para ajudá-lo, seus discípulos, em viagens pelo país. Ele os mandou ensinar ao povo o que Deus queria que fizessem e ajudar qualquer um que estivesse doente. Então, os discípulos voltaram. Estavam muito animados com o que fizeram e queriam contar as histórias de como falaram a todo mundo sobre Jesus. Mas ele percebeu que os discípulos estavam cansados. Acho, disse ele, levantando a mão para calar o burburinho. Acho que precisamos ir a algum lugar calmo e tranquilo. Usando um barco de pesca que pertencia a um dos discípulos, eles atravessaram o mar da Galileia até a costa do outro lado. Só que antes mesmo de chegarem, os habitantes do local descobriram que eles estavam chegando e saíram para ver Jesus. Mais e mais pessoas chegaram, até que havia uma grande multidão de umas 5.000 pessoas. Oh, não! Suspiraram os discípulos. Mande-os embora, mestre. Mas Jesus sorriu. Um pastor não mandaria suas ovelhas embora, disse ele. Também não posso mandar essa gente embora. Eu sou o pastor. Em vez de descansar, Jesus passou o dia todo falando à multidão e curando os males de qualquer um que estivesse doente. Com o sol começando a se pôr, os 12 discípulos voltaram a Jesus. Mestre, Disseram, terá de mandar essa multidão embora.
É preciso que encontrem comida e abrigo. Jesus disse: por que não os alimentamos? Mas não temos comida. Disse um discípulo. E ainda que tivéssemos, não poderíamos alimentar uma multidão tão grande. Disse outro discípulo. Mas Jesus disse: percorram a multidão e perguntem se alguém trouxe comida. Os discípulos andaram pela multidão e não demorou muito para que um deles, André, voltasse. Ele trazia um rapaz consigo. Aqui está um rapaz que trouxe 5 pães e 2 peixes pequenos, disse ele. Mas não é possível alimentar 5.000 pessoas com isso. Os outros discípulos riram. Jesus sorriu e disse: acho que a comida alimentará mais gente que imagina. Faça as pessoas se reunirem em grupos pequenos. Os discípulos olharam um para o outro e depois para os pães e peixes. Pode ser o bastante para alimentar 5 pessoas, pensaram. Mas 5.000? Mesmo assim, fizeram o que o mestre mandara. E quando todos se sentaram na grama, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes do rapaz. Obrigado por abrir mão da sua ceia, disse Jesus. Então, ele segurou a comida bem alto e disse: graças a Deus que nos deu este alimento. Ele se ajoelhou e começou a partir os pães e os peixes em pedaços menores. Os discípulos colocaram os pedaços em cestos e os levaram para um dos grupos de pessoas. Ao chegarem lá, Jesus enchera outro cesto. E logo outro, e outro, e outro. Os discípulos corriam de um lado para o outro, carregando cestos e mais cestos de pão e peixe para a multidão. Enfim, eles se aproximaram de Jesus. Alimentamos todos, Disse um. e estão satisfeitos. Disse o outro. E vocês? Perguntou Jesus. Comeram alguma coisa? Não, Disse um deles. achamos melhor alimentar as pessoas primeiro. Então, junte o que sobrou e coloque nos seus cestos. Com a última migalha já distribuída, ainda sobrava um cesto cheio de comida para cada um dos 12 discípulos. A lua brilhava sobre Jesus e seus ajudantes. A multidão há muito já fora para casa, espantada com o que Jesus fizera. E os discípulos estavam tão impressionados quanto o povo que eles alimentaram. É um milagre. Disseram. Por que tanta surpresa? Perguntou Jesus. Sabem que Deus pode fazer qualquer coisa. Acham que ele não conseguiria alimentar essa gente? A noite estava calma e sem movimento. Mas Jesus sabia que o dia seguinte traria mais multidões de pessoas que esperavam vê-lo fazer outro milagre. Ele queria paz e tranquilidade. Vou subir mais a montanha para orar, disse ele a seus discípulos. Peguem o barco e cruzem o mar da Galileia de volta. Os 12 homens partiram remando, porque não havia vento suficiente para empurrar o barco. Após algum tempo, o vento ficou mais forte. E mais forte ainda. Logo formou-se uma tempestade. E os discípulos, que estavam a quilômetros de distância da costa, remavam desesperadamente para impedir que o barco afundasse. Eles estavam aterrorizados. E então viram uma coisa que os assustou ainda mais. Lá longe, no meio da escuridão e da espuma, uma figura andava sobre a água. É um fantasma. Gritaram. É um fantasma. Então a figura falou. Não tenham medo. Sou eu. É Jesus. Disse um dos discípulos. Mas os outros não tinham tanta certeza. Até que Pedro teve uma ideia para provar. Se é você mesmo, Gritou ele corajosamente. faça-me ir até aí. Pois então venha. Enquanto os outros discípulos olhavam espantados, Pedro subiu na lateral do barco, pendurou-se na murada por um momento e depois soltou-se. Em vez de afundar, ele ficou lá de pé sobre as ondas. Venha até aqui,
Com os braços estendidos para se equilibrar, Pedro caminhou sobre as águas na direção da figura que o chamava. A princípio, ele ficou muito animado e surpreso para ter medo. Mas quando estava quase chegando, ele se deu conta do que estava fazendo. Ele olhou para baixo e viu a água cinzenta que espumava sob seus pés. Ele começou a entrar em pânico. Senhor, salve-me! Os outros discípulos assistiram horrorizados do barco e viram a imagem de Jesus dar alguns passos na direção de Pedro e pegar a mão dele. Você devia ter fé em mim, disse Jesus, e o tirou da água. Juntos eles caminharam através das ondas até chegarem ao barco. Quando aprenderem a confiar totalmente em mim, disse Jesus, vocês poderão fazer qualquer coisa. Eles subiram no barco. Assim que Jesus subiu a bordo, o vento abrandou-se e o mar se acalmou. Sei agora, Disse Pedro a André. que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas enquanto uma brisa fresca empurrava o barco na direção da costa, Jesus, em pé na proa, com os olhos no horizonte, não disse nada. Está chegando ao fim. É tempo de renovar as esperanças e unir forças numa grande corrente de confraternidade. Histórias da Bíblia. Jesus e o poder de curar. Distribuição Sinapse. Versão